Reverendo Ageu, uma pergunta, eu sei que o senhor vai ficar um pouco irritado, né? Mas, a gente tem que fazer. Não é verdade que entre nós, que eu também sou presbiteriano, né? Okay. Entre nós presbiterianos e batistas tradicionais, metodistas, né? A gente está sempre meio predisposto a não acreditar nas coisas. Assim, a gente é meio incrédulo, não é? É verdade. É verdade. Às vezes, esse temor de que seja algo enganador até pode nos fazer deixar de acreditar em coisas que são verdadeiras, né? Eu, como presbiteriano, já vi milagres acontecerem, já vi pessoas sendo curadas e, de fato, a gente tem que estar aberto para não limitar Deus, como o pastor falou. Deus é poderoso, continua operando, né? A questão é a forma como Ele opera, esse é o ponto. E nós estaríamos no melhor dos mundos se só Deus tivesse poder para fazer essas operações de milagres. O próprio Deus estabeleceu na palavra que haveriam espíritos enganadores, falsos profetas, né? O próprio texto de 1 Coríntios 12 fala lá de discernimento de espíritos. E em 1 João capítulo 4, o apóstolo diz para nós não darmos crédito a todos os espíritos, mas provarmos os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Então esse é o problema, né? Porque às vezes nós vemos uma manifestação, por exemplo, lá em Toronto, depois do riso do Espírito, e no YouTube dá para pegar, né, as gargalhadas, ocorreu o urro do Espírito, em que o indivíduo ficava de quatro no chão, como se fosse um leão, urrava como se fosse um leão de Judá. E depois houve o vômito do Espírito, né, que não precisa nem explicar. E tudo isso feito em nome de Deus. Então, esse é o problema. Há espíritos enganadores, há falsos profetas. Alguns desses fenômenos, eles acontecem fora do âmbito eclesiástico. Hoje à tarde, pesquisando um pouco sobre Dente de Ouro, eu encontrei relatos dele aparecendo em terreiros de Umbanda também. Então, é uma coisa muito complicada. Mas aí a gente vai falar que é o diabo imitando. É verdade, tem essa argumentação, né? Mas a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. Então, se vem algo que gera tanta confusão no povo de Deus, de fato deve atrair a nossa desconfiança. Desconfiado a gente já é por natureza. Eu acho assim, o pastor Éder William com certeza concorda comigo, porque na primeira fala dele ele foi nessa direção. Existem irmãos, em geral os pentecostais são mais inclinados a isso, que estão inclinados a acreditar praticamente em tudo. E os tradicionais a não acreditar em nada. Tem isso. Por isso que Deus tem os dois. Mistura os dois, na média, a gente tem uma igreja mais ou menos. É ou não é? É verdade. Né? Porque, por exemplo, eu já frequentei várias igrejas onde tem aquilo que a gente chama de testemunhança, né? Então as pessoas vão lá na frente. Cada testemunho que olha de arrepiar cabelo de boneca, né? Poxa. E é sempre assim, quando os testemunhos são muito fortes, é assim, eu conheço uma vizinha cuja tia tem um parente que na igreja deles aconteceu tal coisa, quer dizer, diz que eu ouvi falar, né? Não algo que eu presenciei, tal. Claro que existem milagres que a gente vê, né? E mesmo assim, aí, reverendo, a gente vê um milagre e fica, É verdade. A gente não... Aleluia, glória a Deus! Difícil a gente chegar nesse nível. É verdade. Né? A gente está sempre com o pé no breque. E os irmãos pentecostais, no fundo, acelerador. Não é? Então, mas eu preciso também dizer o seguinte, os pentecostais, como os demais irmãos tradicionais, nós precisamos pautar a nossa vida cristã pela prudência, pelo discernimento de espírito, como foi bem colocado pelo reverendo Ageu, e pela palavra de Deus, porque a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Então, mas aí o reverendo Ageu mencionou o discernimento de espíritos, que é um dos 9 dons, não é isso? Correto. Mas ele falou que os dons acabaram ou diminuíram. Esse vale? Aí o senhor me pegou, né? Eu sempre tive essa dúvida. E agora? Como é que eu faço com essa questão do discernimento? Eu eu não creio que seja um dom que esteja ativo, né? Agora,
como João ele abre isso para um público maior, porque João não está falando de dons lá em 1 João 4. Certo. Ele Vale mais do que ele está ele falando diz. para a igreja inteira, provai os espíritos para ver se procedem de Deus. Então eu entendo como uma recomendação para todo o povo. Tá? Certamente. Em João, com certeza. E aí como é que a gente prova os espíritos? Através da palavra. Tá? Através de espíritos ou de coisas que confirmam a palavra. Porque essa é uma questão, né? O Espírito Santo, ele nunca vai trabalhar dissociado da palavra. Aliás, o texto de Efésios 6, quando fala da armadura de Deus, diz que a espada do Espírito é o quê? É a palavra. Então o Espírito luta com a palavra. Então o Espírito não pode estar revelando alguma coisa ou agindo de alguma forma que não seja de acordo com a palavra. Nesse sentido, eu concordo plenamente com o pastor. Né? A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. E então, tudo o que acontece tem que ter justamente o respaldo, o apoio bíblico. Bom, o